Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Márcio aqui, e a gente vai começar mais uma edição do Road Easy Talks. Dessa vez, a gente conversando com o André Soares, um dos especialistas em melhoria sistêmica dentro do grupo Coopercarga. É um grande operador logístico com sede em Santa Catarina, com mais de 32 anos no mercado, com mais de 60 unidades em todo o Brasil. Tá? Então, a gente vai dar a oportunidade do André conversar um pouquinho conosco, a gente conhecer um pouco sobre o André, um pouco sobre essa operação, mas antes de mais nada, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Márcio Gil, eu sou um dos consultores da Road, tenho formação em gestão da produção, especialização em gerenciamento de projetos, mas isso não é importante. O que é importante aqui é o que eu vou dizer para você. Se você quer se manter conectado a tudo que acontece dentro do mundo logístico, siga-nos nas redes sociais. Olha, na descrição aqui você vai encontrar tudo, ó, o link das nossas redes sociais. E você que está buscando capacitação dentro do mercado logístico, não deixe de clicar aqui no link do nosso Road Academy. É um curso especial para você que busca capacitação e desenvolvimento para estar dentro da vanguarda de todo o conhecimento, tá ok? Mas sem grandes demoras e enrolações, eu vou passar a palavra para o André, que é o nosso convidado especial. E eu queria ouvir um pouquinho de você, André. Pode compartilhar um pouco conosco sobre a sua experiência, sobre quem é o André e um pouquinho sobre a companhia que você trabalha. Por favor, André. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é André, né, como o Márcio já falou, trabalho aqui dentro da área de projetos, né, na área bem específico em melhorias sistêmicas, onde a gente procura sempre olhar para dentro das nossas operações e procurar trazer soluções. Embora a gente tenha no mercado grandes players com grandes soluções, a gente acredita que muitas soluções podem partir de nós. Temos um bom time aí desde a nossa área de projetos até as partes que nos apoiam, né? Nosso time de tecnologia, nosso time de desenvolvimento, né, de TI, está sempre em parceria com a gente, porque hoje, né, o propósito, né, do setor de melhorias dentro da empresa é bem voltado em olhar qual é a dor das operações, né? Hoje a gente tem aí no mercado consultorias que são contratadas pela empresa e para olhar, entender qual é o problema, o que acontece, o que tem de negativo e onde pode melhorar. E a Coopercarga tem isso dentro dela mesmo, tem no próprio DNA. Olhar para dentro de si, procurar melhorar. Que ótimo, André. E isso daí nos deixa muito felizes com essa parceria, porque a gente sabe que, na verdade, tudo que a gente faz é para que a gente busque a excelência e promova uma grande experiência para o cliente, né? E aí, iniciando esse Road Talks, né, com o tema dele a revolução industrial por trás dos melhores operadores logísticos. E nada mais do que falar de melhores operadores logísticos do que ter a Coopercarga conosco. E esse lance da revolução digital é tão interessante porque no início desse ano, de 2022, nós iniciamos com aquele slogan, né? Be ready for tomorrow, onde a gente começava a dizer, a gente precisa estar pronto para o amanhã, mas na verdade, como um dos nossos valores é antecipar as tendências, a gente entende que o amanhã já é hoje, né? Porque o ambiente, o universo logístico, principalmente diante de tantas demandas que vão sair, inclusive no ano de 2022, a gente percebe a necessidade da gente se antecipar às tendências e promover essa experiência, seja para o cliente quanto para os nossos parceiros, que é desde o analista que está inserido do processo da operação, quanto aquele que vai receber o valor lá na ponta de tudo isso, tá? Então, falando sobre tendências, eu queria ver com você, André, o seguinte: como é que vocês fazem para organizar todo o processo logístico diante desse período de alta demanda, né? Então, por exemplo, a gente está falando do início da Black Friday, a gente está falando de um ano que tem Copa do Mundo, a gente está falando do Natal, que daqui a pouco está aí, né? Essa semana mesmo teve... a gente tem sido surpreendido por tantas coisas. Eu queria ouvir de você, André, como é que vocês fazem para se antecipar e se organizar diante de tudo isso? Bom, isso é uma pergunta bacana, né, que é algo que toda empresa, não importa o tamanho, pode praticar, né? Hoje a Coopercarga tem os seus motoristas como parceiros, né?
E como qualquer empresa, aquele que fornece tem que ser o parceiro. Sim. E a preparação de final de ano, ela não começa no final do ano. Ela começa no final do ano, ou no início do ano. Verdade. Né? Ela vem do início do ano, e aí você vai tratando nos detalhes, vai conhecendo o seu motorista, vai trabalhando, porque vai tendo cargas durante o ano, então você vai criando aquela afinidade, né? Então, o que acontece é isso, quando você tem o final do ano, você tem eles mais próximos de você, porque eles sabem o quanto, né, teve durante o ano, meses que teve menos demanda, e quando chega no final do ano, o que acontece, né? Eles são mais próximos. Então, existe aquela troca, aquela sinergia, onde você trabalha com ele durante o ano, e no momento que você mais precisa, ele está ali contigo. É o que fortalece esse processo de atendimento com o cliente. Legal. É interessantíssimo porque a gente vê que os assuntos se convergem, né? Porque, por exemplo, a gente está falando da necessidade de ter uma relação saudável de parceria com os prestadores de serviço, com os motoristas, com os colaboradores, mas a gente sabe que, além dessa necessidade, porque a chave de todos os problemas, na verdade, está pautada no nosso parceiro, no nosso Exato. cliente, mas, além disso, a gente tem um fator que ele é determinante. E aí, falando sobre toda essa preparação, esse planejamento, eu queria, na verdade, fazer uma provocação para você, para a gente olhar como é que a tecnologia também pode colaborar com você nesse processo dessa preparação, desse planejamento, principalmente quando a gente vai falar do foco na gestão e no controle de tudo isso que os parceiros vão ajudar a gente a entregar. Como é que funciona isso dentro da sua experiência, dentro da Coopercarga? Fala um pouquinho para a gente, André. Uma coisa que é outro tema interessante, porque hoje a tecnologia está nos mínimos detalhes, né? Uhum. E dentro desses mínimos detalhes, o resultado de toda essa tecnologia é o quê? Captar informação. Se é num celular, se é numa compra, se a captação de informação é desde de uma distribuição de panfleto há 20 anos atrás, quando a gente tinha aquelas pesquisas de porta a porta na frente de uma loja, até hoje, quando a gente vai tentar entrar num site, tem que aceitar os cookies. Então, é o que isso? É busca de informação. Então, por mais que tecnologia que a gente tenha, o que a gente tem que ter são pessoas capacitadas para analisar. Hoje, uma análise mal feita, mesmo com a tecnologia que a gente tem, ela pode dar prejuízo, ou pode trazer decisões estratégicas para a empresa, né? Essa é a diferença de quando se usa tecnologia. E hoje, assim, bem focado em tecnologia, quando a gente traz ela para dentro do transporte, a gente pode trabalhar com vários tipos de análise. Primeira coisa que a gente tem que identificar, eu diria que seria qual é o perfil daquele cliente, qual a região que ele está atendendo, qual é o perfil dos clientes deles. A gente consegue extrair muita coisa daí. A gente consegue saber, identificar qual é o pico mais alto que a gente tem para aquele tipo de cliente, né, daquele momento. A gente consegue, como? Através da tecnologia, buscando informação. Por mais que a gente coloque tecnologia de ponta dentro dos armazéns, tecnologia de ponta no rastreamento, tecnologia de ponta no monitoramento, né, na distribuição de carga, a gente também tem que saber analisar. Porque dados sem ser analisados, sem ser tratados, a verdade é que é lixo. Ele não serve para nada. Verdade. E olha só que interessante, isso mexe comigo, porque quando a gente fala de informação, de dados, a gente fala de informação, e quando a gente fala de informação, a gente pode transformar essa informação em conhecimento. E quem detém conhecimento detém poder. A gente sabe disso, né? Nenhuma gestão ela pode ser feita, nenhuma decisão pode ser tomada com base em sentimentos. E eu vejo que a tecnologia alinhada exatamente o que você está falando, a um processo saudável de gestão e controle dos dados, né, que ele pode nascer desde o planejamento, até mesmo a execução, o controle, o monitoramento dessa operação, é um diferencial competitivo muito grande, né?
E pelo que a gente tem visto, inclusive pela parceria que nós temos, a gente tem visto esse progresso dentro da Coopercarga, falando propriamente dito de gestão e controle das operações e de um planejamento saudável, né? Você participou dentro de todo esse processo, dessa construção? Como é que foi, André? Como qualquer cliente, a primeira coisa é ouvir, porque a gente é um operador logístico e nós temos diversos perfis, tanto de clientes como de cargas, e diversos perfis de cargas, diversos perfis de veículos, diversas regiões de atendimento. Então, a primeira coisa é a gente escutar o cliente, entender o que ele quer, aonde ele quer chegar e de que forma ele quer chegar. E o resultado também de tudo isso, né, é uma das coisas que o próprio Routize tem, que é você poder dar o feedback para o seu cliente durante o trajeto, antes de iniciar, após. Uma das vantagens que o Routize tem é do cliente poder receber receber e dar o feedback da carga, como ela chegou, no momento que ela chegou, o cliente consegue se preparar para receber a carga, porque ele vai ter um alerta de quando a carga está chegando. E mesmo para situações onde operações que não se aplicam ao Routize, segue o mesmo conceito. Agora, quando você tem tecnologia aplicada, é muito mais prático, é muito mais vantajoso. Ele dá para nós mais credibilidade com o cliente, né? Dá mais credibilidade. Porque tudo que a gente quer, a gente mesmo como consumidor, quando a gente faz uma compra na internet, tudo que a gente quer é saber que hora que vai chegar. E tem gente que é tão ansioso que daqui a pouquinho está chegando. Às vezes a pessoa compra de manhãzinha, logo cedo de trabalhar, e só volta à noite, mas quer saber se já está na casa dela, né? Tecnologia, ao mesmo jeito que nos ajuda, que nos dá esse feedback, de vez em quando ela traz uns anseios assim com a gente, querendo uma resposta mais rápida que normal. Exatamente, até porque o conceito de consumo mudou, né? Hoje o foco não é somente a qualidade do atendimento, mas é aquilo que a gente falou no começo, promover uma boa experiência, né? Exato. E essa boa experiência, ela passa entre o cliente, de fato, ter a segurança de que, por exemplo, falando de logística, de que aquilo que ele precisa está em trânsito e tem uma previsão de chegada e o planejamento é cumprido, né? Quanto a nossa condição e capacidade de atender, porque o planejamento foi seguro. É impressionante. Uma coisa interessante, né, que vem acontecendo nesses últimos anos, e não é por causa da pandemia, é realmente porque o mercado mudou, o jeito de consumir mudou. Mas o que vem acontecendo é que o mercado tem crescido demais, principalmente em multimodais, entregas, pequenos armazéns. O perfil do consumidor mudou, ele quer mais rápido. As empresas, elas estão tentando se adequar à melhor forma de poder entregar, claro, só que a tecnologia, ela não está acompanhando tanto. Então, a gente pode observar que existe uma briga no mercado pela falta de desenvolvedores aí, a falta de programadores. Por quê? Porque a gente tem muitas ideias, mas a gente não tem tantos profissionais. Então, a tecnologia, ela tá correndo atrás dessa mudança que a logística tem feito. Porque o que acontece? Nos últimos 10 anos, cresceram muitos players. Hoje, a gente tem no segmento de marketplace, a gente tem armazéns. Hoje, se você tem dentro da sua casa, você pode fazer realmente na sua garagem, a sua loja, e consegue colocar no marketplace, anunciando o seu produto, podendo vender. Hoje, a gente tem empresas que estão competindo antigamente a gente só tinha o correio para fazer entrega. Hoje a gente tem aí alguns players que estão fazendo entrega, né? Então isso teve que existir naturalmente para poder sustentar isso, né? A logística nos últimos 10 anos tem transformado a sociedade, né? É algo interessante, mas ela tem. Assim como a gente vê dentro de todos os outros sistemas e cadeias, a gente vê que quem permanece, quem persevera, quem está vivo ali lutando é quem melhor se adapta às mudanças, né? E falando de adaptação, falando de mudanças, a gente sabe que nesses últimos tempos a Coopercarga passou por um processo significativo de mudança na distribuição.
teve algumas operações que elas deixaram em planejamentos, deixaram de ser manuais, e eles passaram por um processo de automação, né? Como você avalia essa mudança, né, de automação dos processos, de sistematização? Como que você vê isso hoje, André? Hoje a automação, né, ela se resume numa única palavra, né? Integração. Por que Verdade. integração? Porque hoje não adianta a gente só ter um RP top, né? Aquele RP que vai fazer a diferença no mercado, se ele também não está integrado com os pedidos do meu cliente. Então, na hora que o meu cliente faz o pedido, olha, eu preciso realizar uma coleta, eu preciso fazer um armazenamento. Então, quando ele faz o pedido no sistema dele, já tem que cair para mim me preparar. Ou eu me preparo com o meu veículo, ou eu me preparo com o meu espaço no meu armazém. Então, e para qualquer integração, né? Ou na hora que é para montar um pedido, se o pedido ele vem já, se tem uma integração do sistema com o cliente, com o nosso sistema, é muito mais prático já montar o pedido, ele já me dá o que eu preciso, já me dá as localizações das ruas onde eles estão, já consigo montar, e automaticamente o processo ele já vai sendo faturado. Assim, integração é uma palavra que não é uma coisa de clichê, mas realmente, os processos precisam ser integrados. Quando eu falo o que eu quero, eu consigo dar a resposta. Um dos segredos para qualquer empresa, seja de qualquer tamanho, é fazer as perguntas certas. Se a gente faz as perguntas certas, a gente tem as respostas certas. A mesma coisa acontece com o sistema. Embora isso seja totalmente automático, a gente tem que encarar como um organismo vivo. Se eu tenho ali uma resposta e uma pergunta, elas têm que se encaixar. É a mesma coisa, eu tenho um pedido de um cliente, eu tenho aqui a mercadoria, automaticamente o sistema fatura, o faturamento já cai no cliente. Hoje, o que as empresas correm é perder dinheiro, né? Porque qualquer documentação errada que a gente pode fazer vai ter que ser substituído, e alguns tributos não tem como você recorrer, e é perca. Então, tudo isso acaba afetando no resultado, no final do mês, né? Então, o processo de integração, ele tem que estar junto com qualquer processo de automação. Por quê? Você pode ter uma esteira que vai ter ali um painel de laser mostrando as cargas indo e registrando. Só que se essa informação não tiver falando que aquela caixa não pertence àquele lote que vai para determinada região, eu tenho um belo prejuízo. Porque, de repente, pode acontecer de eu ter uma caixa que é para ir para o sul do Brasil, e eu estou mandando ela para o norte do Brasil. Para mim trazer aquela mercadoria de volta, eu tenho que trazer um compromisso que nós temos, mas muitas vezes a margem que a gente tem para trabalhar, para levar, a gente perde por um erro. Então, quando a gente tem integração entre as etapas, entre os processos, nós conseguimos. Existem várias formas, não é difícil a gente fazer isso hoje. Hoje a gente tem plataformas, hoje a gente tem APIs, né, ou muitas vezes o cliente nos sugere uma plataforma, como já aconteceu em alguns cenários, eu trabalho com essa plataforma, a gente vai e trabalha junto com essa plataforma para ter as respostas, né, para buscar a informação, para captar a nota fiscal, a gente já sabe o que o cliente precisa. O processo, a palavra-chave para qualquer tecnologia é a integração de sistemas. Eu concordo com você. E eu posso até compartilhar um pouco da minha experiência como consultor de implantação, porque quando a gente tem todas as áreas da empresa se comunicando, a gente consegue, de fato, melhorar o planejamento e ser assertivo lá na ponta do processo. E uma das coisas que eu identifico como ganho nesse processo de automatização, de integração de dados, desse processo fluido, né, é que muitas vezes a gente consegue oferecer resultado, experiência, não só para o cliente, mas, por exemplo, para o analista, porque muitas vezes um processo, como eu tive algumas experiências de visitar alguma implantação que a gente vinha fazendo, e tinha um processo de 6 horas que o cara levava para fazer uma roteirização. E aí, depois que a gente consegue integrar os processos, depois que a gente consegue as perguntas certas e as respostas certas para parametrizar o sistema,
a gente percebe uma roteirização saindo de 6 horas para 15 minutos. E aí, a gente percebe que o analista, ele deixa de ser aquele cara, desculpa o termo, mas tarefeiro, né, que ele vai passar o dia correndo em círculos ali, sem ser muito eficiente, para ele ser um cara que vai efetuar todas as suas atividades num tempo melhor, com resultado melhor, e vai ter liberdade suficiente para levar para o gestor dele a análise, né? Porque, na verdade, o analista, ele é o cara que cria as análises, é o cara que levanta os dados e fornece esse insumo para a tomada de decisão dos gestores, né? E dentro da Cooper Carga, quando vocês começaram a integrar os processos, e depois quando entrou a parte de roteirização, né, esse trabalho conjunto conosco, qual foi o maior ganho que vocês tiveram? Olha, o maior ganho foi o que você mencionou, tempo, né? Porque, assim, a equipe é uma equipe 100%, né? Equipe top. Mas a roteirização, é como você disse, ela, independente da equipe, se você tem uma ferramenta que vai te trazer isso, ela agiliza o seu processo, né? Agiliza. E o que acontecia era roteirizações ali de 3 a 4 horas, que foram reduzidas ali para 20 minutos, 30 minutos no máximo, de acordo com a demanda. E realmente isso é real. Quando você tem... a questão né, você mencionou, que nem foi mencionado, faz as perguntas certas e você tem as respostas certas. Porque eu acredito que é uma realidade, a Routize tem vários tipos de perfis de clientes, além da Cooper Carga, e cada um é uma espécie de roteirização diferente, né? Tem os clientes que são porta a porta, tem aqueles clientes que são roteirização, tem aqueles perfis, os veículos vão entregar façam 10, 11 entregas por dia, e tem aqueles veículos que fazem menos, mas o processo é igual, não muda. Então, quando a gente roteiriza dentro do sistema, ao mesmo tempo que cai essa informação para quem está fazendo a emissão, para quem está roteirizando, ao mesmo tempo essa informação ela cai para os nossos armazéns. E para qualquer armazém. Por quê? Porque eu estou separando essa carga aqui, essas cargas já chegaram, eu já estou montando aqui os pallets, o setor já de armazém já recebe essa informação, e ali já vai montando, então as coisas se encaixam, quando fica tudo pronto ao mesmo tempo. O motorista é liberado no tempo que a carga tá pronta já, porque o documento já foi finalizado, para ele poder seguir viagem. Então, a plataforma, ela traz para a gente agilidade em todas as etapas do processo. Mas a primeira coisa, a gente precisou, junto com a Routize, entender quais são as etapas do processo. Começo, meio e fim. E o que tem dentro do começo, organizar, porque existem várias etapas dentro do começo, existem várias etapas dentro do meio, e o final é uma coisa só, o veículo está saindo. Então, para qualquer função, a gente tem que fazer essas perguntas também, começo, meio e fim, como eu vou trabalhar ali dentro. Senão não tem sistema que vai aguentar, depois a gente fica... a gente não, porque como eu já sou da área, então eu já entendo, mas existe aquelas pessoas que tudo colocam o problema no sistema. Não, é um sistema que não funciona para mim. Você passou as perguntas certas? O analista, ou então a pessoa que foi ali responsável pela empresa entender a sua dor, você passou para ela o que você quer mesmo? E muitas vezes acontece de que a pessoa, isso não é ruim, isso é natural de muita gente, não sabe exatamente o que ela quer. Ela só sabe que ela tem um problema. É a mesma coisa que ir no médico e falar, doutor, tá doendo, mas eu não sei aonde, só tô com dor. E às vezes acontece isso dentro das operações, né, de qualquer operação. Então, muitas vezes, a experiência que o analista tem, né, a experiência que o responsável pela implantação tem, ele acaba olhando, não, peraí, eu consigo te ajudar aqui. Ele consegue entender, ele consegue trabalhar. É bacana quando um analista, ele vai num lugar e realmente ele faz uma análise de verdade, né? Quantas vezes já foi necessário de chegar e falar assim, peraí, deixa eu fazer, para sentir qual é a dificuldade, para sentir a dor, eu falei, não, peraí, tem isso aqui, dá para melhorar aqui.
Uma das coisas bacanas e que eu sinto orgulho na Coopercarga é que todos nós, assim, hoje eu tenho muitos amigos analistas que começaram que nem eu, assistente, alguns menores aprendiz, a gente tem muitos cargos de liderança, de gerente, gestores, que começaram de baixo. E a Cooper, ela dá essa oportunidade porque ela reconhece quando a gente dá o sangue. A gente costuma dizer, né, que a gente veste a camisa da empresa, mas camisa a gente tira e põe. Mas sangue, quando você doa seu sangue, você não consegue tirar. É bem a mesma coisa. Quando a gente doa o sangue, não sai mais. Verdade. É diferente. Verdade. E tudo isso passa pelos processos que a gente vem falando, né? Por tudo que a gente vem falando, de processo de engajamento de pessoas, de tecnologia, e falando sobre esse último tema, o engajamento de pessoas está diretamente ligado com a questão do compromisso, né? De fazer acontecer. Isso é interessante, porque, por exemplo, a gente falando sobre a questão do analista, de saber o que perguntar, de saber como conduzir. Por exemplo, eu vou abrir uma particularidade para você. A gente também é a favor disso, né? Dentro da Rotize, nós temos um time multidisciplinar de consultores. E aí você vai encontrar um cara que veio de projetos como eu, você vai encontrar outro que veio do Field Service, você vai encontrar o cara do e-commerce, mas o que acontece? Nós temos laboratórios internos onde a gente pega o benchmarking de mercado, coloca essa galera na mesa, capacita, e aí a gente começa a multiplicar o conhecimento que nós temos. Quando a gente chegar dentro de uma operação, por exemplo, como a Coopercarga, a gente ajudar vocês nesse processo de construção, com as perguntas certas, para o processo certo, usando a metodologia correta, para que a gente possa, de fato, contribuir e agregar valor. Né? Assim como vocês têm o compromisso de vocês com o resultado, o nosso resultado é o seu resultado também. Isso é interessantíssimo. E a gente estava falando lá no início sobre a questão dos dados, das informações, da qualidade delas, mas para você, dentro do que você avalia hoje, olhando a operação de fato, assim, sabe, André? Qual que é a importância para você de ter acesso aos dados da operação, assim, em tempo real? Conta para mim. É a tomada de decisão no momento certo. Uhum. Porque é assim que acontece. Quando tudo está bonitinho, quando tudo está do jeito que é para acontecer, a gente não se preocupa, a gente não acaba não focando tanto no que está certo, a gente foca quando der alguma anomalia, quando der algum problema no processo, algum problema na entrega, muitas vezes um problema na rota, uma obra de última hora que acontece, que nenhum sistema vai captar, né, não tem como, e às vezes tem que fazer um desvio no caminho, né, ainda mais quando a gente se trata de operações onde a gente transita por dentro da cidade, né, não é tanto na rodovia como é o comum. Então, existe o inesperado. Então, quando você tem essa base de dados, né, pronta, ali, vê aquela rotina, você já sabe como tomar uma decisão quando acontece alguma coisa fora do comum, né? A experiência do dia a dia e junto com os motoristas também, né? Isso não funciona simplesmente só do lado de cada mesa, porque já aconteceu muitas vezes do motorista estar próximo de um lugar e falar, olha, eu vou por um outro caminho, que eu sei que é melhor, muitas vezes mais seguro, ou então ele, muitas vezes pode acontecer do motorista chegar próximo do lugar e já identificar que ali já não é o lugar, talvez esteja no endereço, porque é um endereço antigo que não foi atualizado, que pode acontecer, porque o sistema ele vai copiar o que está lá na nota fiscal, que vai estar no relatório. Né? Muitas vezes o próprio sistema de um cliente não mudou ainda o endereço, ou atualizou o endereço, né? Até o momento que foi gerada a nota. Então, a experiência que a gente tem no dia a dia com o motorista, com as informações, com o banco de dados, a gente mesclando tudo isso, a gente consegue tomar decisões mais rápidas quando precisa, né? A importância do banco de dados é para isso, você tomar decisões corretas, tanto para você pensar em novos negócios, quanto você poder otimizar os seus negócios, né?
e também ver e entender negócios que muitas vezes não dão rendimento, né? Em qualquer situação, de qualquer operação, de qualquer empresa, de qualquer player, a informação, o banco de dados dele é para isso. Não só, tá dando certo? Tá. Posso melhorar? Posso. Tá dando prejuízo? Tá, também. Uma análise mal feita, ou então se a gente deixa passar de lado uma informação que não está sendo legal, não está agregando, a gente pode acabar todo o resultado que a gente traz fazendo o que é bom, a gente acaba pagando pelo prejuízo daquilo que foi mal analisado. Verdade. Verdade. E André, assim, a gente falando sobre revolução digital dentro desse universo logístico, eu posso dizer que, de repente, a torre de controle, ela é uma ferramenta que ela pode ser usada para conhecimento da operação em tempo real e essa tomada de decisão para uma eventual anomalia que ocorra, de repente, na operação? Não só para isso, né? A torre é uma coisa que certas pessoas às vezes ou não entendem, então talvez não dê tanta atenção, né? Mas a torre de controle, como ela já diz, o controle, né? O que acontece? Hoje, a gente às vezes fica focado só onde o caminhão está indo, está vindo e onde perdeu o sinal, que é uma preocupação muito importante e válida. Só que a gente também, com a torre, a gente consegue analisar até o perfil de cliente. Né? Momentos, horários de entregas, melhores horários de entregas, os melhores momentos que o motorista consegue, porque às vezes o motorista chega e fica esperando o cliente. De repente ele poderia estar fazendo uma entrega nesse tempo em outro lugar. Então, uma torre de controle, ela consegue trazer para a gente onde eu consigo alocar, posicionar melhor os meus motoristas, qual é o melhor, porque às vezes o meu sistema ele pode me dar um trajeto, mas se eu fizer totalmente o oposto, eu consigo entregar mais rápido. O bacana da torre de controle do Routize é que qualquer ponto fora do eixo, ele me traz. Se o motorista ele saiu da rota, se ele chegou antes, se ele chegou atrasado. Chegar atrasado ou chegar antes não é positivo ou negativo. É uma informação de que a gente sabe que se eu estou chegando antes naquela rota, eu consigo atender um cliente a mais, eu posso colocar um cliente a mais na minha carteira. Se eu estou chegando um pouco atrasado, é porque o cliente ele não está recebendo a informação que o meu veículo está lá, a torre ela me dá isso. Ou então, vou tirar uma carga a menos porque sobrou mais tempo nessa rota e nessa daqui está em cima, e eu consigo não só otimizar as minhas entregas, dar credibilidade no meu cliente, mas também não fadigar o meu motorista, né? Porque no outro dia ele vai trabalhar também. Então, assim, mais uma pergunta bem provocativa, assim. Você acha, André, que essa automatização de processos, ela está diretamente ligada à fidelização dos seus clientes? Tá. Por que que tá? Cliente para nós é como se fosse um filho, ou um sobrinho. E quando você vê que ele está crescendo, você quer fazer o melhor para ele. Quando você vê que está se dedicando, quer fazer o melhor para ele. Né? E o que acontece? Algo meio que inverso nisso. A gente sempre vai querer fazer o melhor para o cliente. Quando o cliente vê que a gente está fazendo o melhor para ele acaba dando mais credibilidade, a gente acaba tendo mais rotas. Porque quando a gente fala em credibilidade, credibilidade ela não vem sozinha. Ela não fala assim, não, você está fazendo um serviço bom. Não é isso. Credibilidade, você vai continuar fazendo serviço e eu vou te dar mais rotas para você entregar. Eu vou te dar mais regiões para você. Então, quando você tem uma automação, e você está dando agilidade, você está dando retorno, o cliente ele consegue enxergar que realmente você está agradando. Então, quando você trata o seu cliente como um filho, começa a agradar, você começa a ter um retorno. Né? De um filho, o que você tem? Você tem o carinho. Do cliente não funciona, não é diferente. Entendeu? Só que é assim, a gente tem capacidade? Tem qualidade? Tem
que ter o feedback. Tem que passar toda essa tecnologia. Se não tiver para dar retorno para o cliente, para ele saber onde está, como está, também não adianta de nada. Sim, concordo com você. E aí, agora, olha, André, essa é a hora de você mostrar o valor da Coopercarga, né? O que eu quero te perguntar? Como a Coopercarga faz para se diferenciar no mercado dentre os demais? Como é que tá? Fala um pouquinho sobre isso para mim, por favor. Mas, assim, qual é o espírito da Coopercarga, né? Qual é a mensagem principal? A gente quer entregar sucesso. O que a gente, para entregar sucesso, o que você tem que fazer? Tem que buscar o que o mercado tem. Quais as melhores práticas? Você tem que saber, tem que acompanhar tem que olhar à sua volta. A gente tem que olhar para dentro de nós, para saber o que está bom, o que está ruim, que pode melhorar, mas tem que olhar à volta também, onde a gente pode melhorar. Hoje, a Coopercarga tem veículos, né, elétricos que na nossa própria operação, a gente trabalha junto com a Rotiz, as roteirizações, né, tem veículos GNV, então a gente está bem focado, né, porque hoje o SG está bem forte, a Coopercarga tem acompanhado isso, né, hoje a gente tem neutralização na emissão do gás, porque o que acontece? A gente tem muitos veículos nas nossas operações, né, correndo aí o Brasil inteiro a diesel, só que conseguimos neutralizar isso. Se for também por opção do cliente, né, a gente consegue neutralizar a emissão de gás. Então, a Coopercarga, além disso, né, ela é muito preocupada com o meio ambiente. Isso é uma coisa bacana, além dos funcionários, também com o meio ambiente. O que nos fortalece, né, o que nos traz hoje muitos clientes querendo entender como o quanto que é um investimento para eu poder ter um veículo desse na praça, né, para estar na minha operação. Porque o que acontece? Isso, além de contribuir para a imagem da transportadora, ela também contribui para a imagem do cliente, mostrando que o cliente é um cliente sustentável, né? Mas o que a Coopercarga faz é isso, olhar também para fora e procurar as boas práticas do mercado, trazer, porque a gente vê muita coisa, claro, no mercado, né? Hoje tem um leque aí de opções, mas o que é mais apropriado para dentro do transporte, o que é mais apropriado para dentro do operador logístico, né? Isso que faz a gente ser, assim, ter esse diferencial, sabe? Não achar que a gente, porque a gente já está há 32 anos no mercado, que nós somos já estamos prontos. Não, a gente nunca vai estar pronto, a gente tem que evoluir sempre, né? A gente tem que evoluir sempre. A gente está pronto para o que tem hoje? Sim. Tem visão no futuro? Tem sim. Só que a gente não pode só se contentar com isso, né? Aí é o que a Coopercarga faz. Olha que incrível, né? A gente está falando da qualidade do atendimento, a gente está falando do nível de serviço altíssimo, mas a gente está falando também sobre antecipar tendências, porque está claro para mim que a questão da sustentabilidade já é um ponto de decisão em todo o mercado global, e a Coopercarga está se antecipando frente a tudo isso, né? Essa questão é algo que mexe com a gente. E aí, o que eu quero perguntar para você diante disso? A gente sabe que quanto maior for o tamanho da frota, maior é a possibilidade, dentro de um mercado logístico tradicional, da gente continuar emitindo poluentes que podem prejudicar o meio ambiente. Exato. Pelo que você conhece sobre uma roteirização otimizada, sobre a Rotiz, um processo integrado de roteirização da Rotiz, você acredita que a gente consegue otimizar os cenários ao ponto de reduzir o tamanho da frota e diminuir o impacto ambiental, com Sim. menos veículos na rua? Sim, não é nem só uma questão de menos veículos, porque, assim, a quantidade de veículo, ela é de acordo com a demanda do cliente. Isso é uma coisa que não existe muito onde correr. Embora hoje a gente tem
vários tipos de entrega que a gente não imaginava, bicicleta, patinete, e daqui um pouco a gente está aí com aquelas bolsas de aquele foguete nas costas entregando aí no apartamento. Não duvido muito, vai demorar um tempo, mas tudo é possível, né? Depois que a gente entende que dá para se fazer entregas com drone, tudo é possível. É possível. Mas, assim, o que traz o benefício principal em relação a isso é melhores rotas mais curtas, né? Porque, assim, o motorista, ele não sabe todas as rotas. Só que o que acontece? Uma coisa bacana que a gente tem dentro do algoritmo da Routize é que a gente pode determinar como é o tipo de rota, e entre elas até a rota mais rápida, né? A diferença de uma rota mais rápida é, se eu estou menos tempo com o meu veículo nas ruas, eu estou poluindo menos, né? Embora a maioria das nossas entregas são todas em veículos elétricos, né? Olhando de um modo geral, né, para todos as entregas, o transporte em geral de grandes, de carretas e truques aí, de veículos maiores, esse processo de você estar entregando com rotas mais curtas e seguras faz com que o veículo polua menos, né? A Copercarga, ela, em relação a veículos pequenos, a gente quer que toda a nossa frota leve seja elétrica, né? Mas independente disso, a gente precisa sim ter um roteirizador, porque diferente de um veículo elétrico, para o veículo a diesel, a combustão, é que a gente não tem tomadas elétricas em todos os lugares. Então, existe a gente sabe que o momento vai acabar. Ou seja, eu tenho o meu veículo ali que ele vai poder rodar 7, 8 horas durante o trajeto, e entre essas 7, 8 horas eu tenho que fazer a minha entrega e voltar, ou às vezes um pouco mais, né? Mas eu tenho que fazer, o meu veículo vai rodar 300 quilômetros ali, 250 quilômetros, dependendo da região, entre ida e volta. Então, quando eu tenho um roteirizador, eu também consigo colocar o meu veículo e trazer o meu veículo em segurança, trazer o meu motorista em segurança, porque um carro elétrico não tem espaço para combustão. Então, se ele parar sem energia, eu tenho que trazer um guincho. E aí, o guincho não está no custo do meu contrato com o cliente. Então, por isso que uma plataforma que traz para a gente uma roteirização eficiente na ida e na vinda, eu consigo sim projetar o meu veículo elétrico para poder chegar e carregar na minha base. Legal. E por fim, eu queria entender de você, assim, como é que você faz para controlar o nível de serviço, né? Quais são as métricas mais importantes para você na gestão de tudo isso, André? É o retorno do cliente, né? O retorno do cliente é o que faz a diferença, só que, como é que eu posso te explicar bem resumidamente, né? Para a gente poder atender o cliente, eu preciso saber que, como a gente já falou, eu preciso saber como o cliente quer, fazendo as perguntas certas. Para qualquer métrica, para saber aonde eu preciso chegar, onde eu preciso atingir o ponto ali, o coração do cliente ali, para ele estar encantado ali com a gente, eu preciso saber o que ele precisa, né, como ele precisa. Tem, por exemplo, existem algumas operações, eu falo assim de modo geral, que o cliente, ele não só precisa saber aonde está o caminhão dele durante o trajeto, mas no momento que ele chega, no momento que ele está descarregando, no momento de assinatura do canhoto, ou ter o canhoto já ali, a imagem do canhoto assinada, carimbada, né? Isso é importante para o cliente, né? Então, tudo isso vai somando, vai dando para a gente ali uma régua onde a gente vai crescendo, e como a gente já mencionou aqui, dando confiança. Uma das coisas bacanas é que a gente tem isso com a Routize, né? O cliente, além de ele conseguir acompanhar todo o trajeto da carga, mas ele consegue acompanhar as etapas, no momento que o motorista chegou no cliente, no momento que o motorista começou a descarregar, terminou de descarregar, na hora que tem os canhotos ali em tempo real, porque
Bacana que a Routiz ela disponibiliza até para o cliente, para a matriz do nosso cliente, poder acompanhar na torre de controle dela e ter a visibilidade dos veículos, né? O bacana é isso, é de você estar trazendo essa informação em tempo real. Então, isso aí é o que vai fazendo realmente a régua subir. O feedback que você vai tendo, o retorno das informações que você vai tendo. Por isso que quando a gente diz que a tecnologia junto com uma análise bem feita, né, um feedback que você está dando para o seu cliente, porque o que acontece? O feedback, às vezes as pessoas pensam que o feedback tratam só como se fosse uma ligação telefônica ou um e-mail, mas muitas vezes o feedback é o cliente poder estar olhando no painel dele e estar vendo os veículos sendo entregues, está vendo as opiniões dos clientes dele em tempo real, porque tudo que o cliente quer é que quem vai receber o produto dele esteja contente até no recebimento, que o produto chegue íntegro, né? E o que acontece? O papel da transportadora é isso, é fazer com que o desejo do cliente seja realizado, que chegue pronto, que chegue com integridade, que chegue no tempo. Quando a gente tem uma plataforma que nos dá isso, né, que você vai acompanhando, você tem esse retorno. Porque a vantagem de você ter uma plataforma, um aplicativo, que te dá as etapas até da entrega, o cliente do outro lado, ele também consegue entender que muitas vezes uma entrega está muitas vezes por uma anomalia no cliente dele, e não pelo transporte. Ao mesmo tempo que ele dá uma segurança para o transportador, por identificar as etapas do processo, ele também dá uma segurança para o cliente para entender como está sendo feito, né? Como está acontecendo. Sim, verdade. E o que eu vejo nisso tudo, né, André? Em primeiro lugar, agradecer, em nome da Notícia, pela sua participação, agradecendo também a Cooper Carga por essa parceria, porque o que nós vemos é que somos empresas focadas na gestão e no controle, focadas na tecnologia, antecipando tendências, valorizando os processos e construindo laços saudáveis com nossos parceiros, né? Verdade. E esse engajamento é o que conecta todas essas áreas, né? Então, eu só tenho a agradecer, meu muito obrigado, tá? É um prazer estar dividindo esse tempo com você, estar trocando experiências, estar discutindo um pouquinho sobre esse mundo que a gente sabe que a gente ainda não experimentou tudo, pela velocidade das transformações. E está acontecendo, verdade. Verdade. Uma coisa que eu gosto na Routiz é porque ela sempre tem uma pessoa para cuidar da carteira de clientes dela. Então, é o que ela faz com a gente. Ela cuida da nossa... Nós temos uma pessoa que tem cuidado de nós e nos olha e pergunta o que está melhorando, entende. Se temos algum problema ou queremos melhorar alguma coisa, a gente tem o contato direto, coisas que é um diferencial para muitas empresas, quando você tem alguém que cuida, né? É do mesmo jeito que nós tratamos o nosso cliente, é gostoso a gente ser tratado da mesma forma, é bacana disso. Foco no cliente. Eu acho que uma das chaves que a gente pode fechar esses talks hoje é dizer, foco no cliente. Foco no cliente. Foco no cliente. E você, pessoal de casa que está assistindo a gente aí, mais uma vez, muito obrigado por estar conectado conosco, né? Eu quero pedir para vocês, se inscrevam no nosso canal, siga as nossas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo, tá ok? E não deixe de conhecer o nosso curso de roteirização Routing Academy. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial para a sua carreira, um diferencial de conhecimento, pois, como falamos agora há pouco, quem tem conhecimento tem poder, e se prepare para as mudanças do mercado, porque eu quero te dizer uma coisa, isso é só o começo. Tá bom, pessoal? Um abraço, um beijo no coração de todos, tamo junto, até mais. Falou!